Quero falar contigo hoje sobre as 5 principais lições que eu aprendi com quem hoje é o meu maior mentor. E te dizer quem é o meu maior mentor hoje. Fechado? Então eu até anotei aqui para não deixar passar nada. Ó. Primeiro deixa eu te explicar o que é um mentor. Antes de falar os 5 aprendizados e quem é o meu mentor, deixa eu te falar de o que é um mentor. Mentor é um cara que te mostra o caminho, é um guia. E aí quando eu falo do que é um mentor, eu já tenho que começar a falar como escolher um mentor, né? Se o mentor é o que me mostra o caminho, ele precisa ter passado por aquele caminho para poder me dizer como é aquele caminho, entende? Para ele ser um mentor. Senão ele é um consultor. E tá tudo bem que o cara seja um consultor, mas eu tô falando de mentor aqui. Diferença, né? Tipo, eu quero ir para Porto de Galinhas. Eu posso ter um consultor de turismo que nunca foi lá, mas que sabe qual é o avião que você pega e te mostra, te faz um plano, fala, isso aqui é o plano para você chegar em Porto de Galinhas. Mas eu posso ter um mentor para ter a melhor experiência, para chegar lá e vivenciar lá em Porto de Galinhas. É um exemplo absurdo, mas isso reflete em tudo, né? Eu sou mentor de muitos coaches que passaram a viver de coaching, porque eu passei por esse caminho e mostrei. Sou mentor de empresários dentro do Zenit, né, para mostrar para eles o caminho, o caminho que eu trilhei para eles trilharem também. Então, assim, mentor é o cara que te mostra o caminho, porque ele passou por ele, beleza? E como que eu escolho esse mentor? Eu tenho 3 elementos para escolher um mentor para mim, né? E já vai pegando aí para você esse. O primeiro elemento é esse que eu acabei de falar, ele tem que ter passado por aquele caminho, ele tem que ter seguido aquele caminho, de preferência várias vezes, né? Não é ter ido uma vez a Porto de Galinhas, é ter ido várias vezes, não é ter montado uma empresa, ter montado uma empresa que deu certo, anos e anos, não é ter tido um cliente pagante, é ter tido incontáveis clientes pagantes, entende a lógica? Então primeiro é ter passado por aquele caminho várias vezes, segundo eu tenho que me identificar com ele. Não adianta eu ter um mentor que eu não me identifico. Se você não se identifica comigo, eu não posso ser seu mentor. Como é que você vai ser mentorado por um cara que você não se identifica, não acredita, não vê verdade? O estilo dele não é o seu estilo, os valores dele não batem com o seu, entende? Porque aí ele pode te mentorar, chegar onde você quer com valores diferentes dos seus, com um modo de pensar diferente. Tem mentores que te mostram o atalho que é ilegal, que é injusto, que passa por cima de outras pessoas. É esse mentor que você quer para você? Vão ter vários aí no mercado. Entende o ponto? Então, primeiro passou várias vezes pelo caminho. Segundo, eu me identifico com ele. São os 2 principais elementos para eu escolher meu mentor, né? E o terceiro, aí vem a forma como eu vou escolher meu mentor, né? Eu vou misturar um pouco esse terceiro elemento. Mentor, existe alguns que você pode contratar pessoalmente. Alguns mentores você pode pagar por eles para sentar você e ele te explicar. Alguns mentores você mentora um grupo, né? Você entra num grupo que aquele cara mentora você. Alguns mentores são por livro. Alguns mentores eu vou ser mentorado pelo livro do cara. Às vezes eu não posso pagar aquele cara, mas eu posso ser mentorado por ele através de um livro, né? Outros eu posso e por aí afora vai. Então como que eu consigo acessar esse mentor? Às vezes por um livro, às vezes contratando ele, às vezes pela história daquele cara, né? Tem pessoas que eu considero meus mentores que não estão mais entre nós agora e eu nunca nem convivi com eles, beleza? Então eu queria te dizer e ele pode ser meu mentor, né? Eu posso, por exemplo, Rei Dalio. Rei Dalio hoje eu considero ele meu mentor. Rei Dalio escreveu o livro Principles para a vida e para o trabalho, né? Baita mentor. O IGT está mudando, a minha empresa está mudando com base no que eu li do Rei Dalio. Então todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, eu penso, como que o Rei Dalio faria? Isso aqui com um mentorado eficiente faz, né? É pensar como que o meu mentor faria e é desse jeito que eu vou fazer. E esse mentor que eu trouxe para você tem 5 coisas que eu aprendo com ele. Primeiro, o poder da clareza. Cara, ter clareza para onde eu tô indo não me faz necessariamente fazer o que eu quero, mas não ter clareza me paralisa. Então isso é uma regra de coaching, inclusive. Quem se forma comigo ou lá na nossa escola, a primeira coisa que aprende é gerar no coach, no cliente dele, ou em si próprio, ou na família, ou no time dele, clareza. Né? Não é que a clareza vai me fazer o que eu quero, mas se eu não tenho clareza, eu paraliso. Beleza? Segundo ponto que eu aprendi com esse meu mentor, né, é o poder do pra quê. Cara, agora eu tenho clareza, eu sei para onde eu vou, né? Esse meu mentor tinha muita clareza para onde ir. Só que o segundo ponto é que só ter clareza não me faz ir. Eu preciso saber o pra quê que eu vou. Entende? Eu vou, é para lá que eu vou, mas para quê? Para que eu vou acordar de manhã e pagar o preço de ter um negócio? Porque é punk ter um negócio.
né? É punk, trabalhar, difícil ser empregado, Jerônimo, beleza, tem seus desafios. Agora, ter um negócio também é punk, né? Para que eu vou querer ter um negócio? Ou para que eu vou continuar como empregado? Ou para que eu vou ser um coach? Para que eu vou ser um missionário? Para que eu vou pregar a palavra de Deus? Para que eu vou abrir mão de certas coisas por um certo objetivo? Para quê? Eu preciso saber o meu para quê. Para que eu tô aqui no meio de uma sexta-feira da paixão gravando esse vídeo para você? Para que eu tô fazendo isso? Então eu tenho que ter a clareza e saber o meu para quê. Porque se eu não sei o meu para quê, eu paro, eu desisto, eu fico pelo caminho. Então esse meu mentor me ensinou o poder da clareza e a importância de saber o para quê. Porque se não tivesse o para quê, ele pararia, eu pararia, você para. Muitas vezes, numa dieta, pode para coisa pequena, numa dieta, eu tô de dieta, né? Para quê que eu vou deixar de comer o brigadeiro? Para emagrecer. Nhé. Emagrecer, nhé. Né? Para que você quer emagrecer? Né? Eu quero emagrecer para me sentir mais saudável. Nhé. Para que você quer ser mais saudável? Para ter uma vida mais longa. Nhé. Para que você quer ter uma vida mais longa? Para que meus filhos não fiquem sem pai. Caraca, você quer? Você vai abrir mão do brigadeiro para que você não tenha filhos que não tenham pai, porque a sua vontade de comer um brigadeiro, macarrão, massa, farinha e tudo aquele monte de coisa que de repente não é saudável para você, né? Você parou de comer, emagreceu, passou a fazer atividade física, para quê? Porque clareza eu tenho, eu quero emagrecer, quero ser saudável, mas para quê? E aí no seu pra quê é a hora que você realmente continua permanecendo e persiste, né? Para que meus filhos não deixem de ter pai e não fiquem sem pai muito jovens. O pai tem força de movimento, de mover. Terceira coisa, coragem, né? A gente vai ter na vida, a gente vai ter que em vários momentos ter coragem. Se eu não tiver coragem, eu não consigo fazer. Coragem, o que é? É você ir apesar do medo. Coragem não é não ter medo. Todos temos. O meu mentor também tem medo, também teve medo. Mas ele teve coragem de seguir, porque ele tinha clareza do que ele ia fazer, sabia o para quê dele e teve coragem de seguir apesar do medo. Coragem não é falta do medo, é ir apesar do medo. Quarto é resignação, é aceitar passiva não é uma palavra, aceitar pacificamente as dores da vida. Em várias passagens bíblicas, por exemplo, né, esse mundo aqui, ele não é um mundo de prazeres. Mas, Jerônimo, sim, tem prazer pra caramba. Mas a Bíblia fala que quanto mais você é amiga do mundo, menos você é amiga de Deus, né? Então, quanto mais eu sou amigo desses prazeres pequenos, menos eu sou amigo de Deus. Então, quando eu entendo que a vida é uma escola e as circunstâncias são os professores, eu preciso ter resignação das dores que eu vou passar. Jerônimo, tem gente que não passa dor nenhuma. Se você olhar a história dele dos bastidores, talvez passe. Pô, o cara é milionário, mora não sei aonde. E as dores de ser milionário? E as dores de não poder sair de casa? E as dores que não pode ter uma vida normal de ir no mercado fazer uma compra? Não importa. Todos nós temos as nossas dores decorrentes do nosso estilo de vida, né? Das nossas escolhas. E para essas dores que a gente vai passar, né, a gente vai ter que ter resignação. Então esse meu mentor me ensina resignação. Não que eu seja resignado, mas ele me ensina a resignação. E a quinta coisa é ter fé. O que é fé que esse mentor me ensina? Fé é você acreditar em algo que você não tem certeza, em algo abstrato que você não tem uma prova cabal científica. Entende? Isso é ter fé. Isso é ter fé. Eu não preciso ter fé que esse livro vai cair no chão. Se eu soltar, a lei da gravidade fará ele cair. Eu não preciso de fé para isso. Eu sei que isso vai acontecer, só preciso abrir a mão. Entende? Eu não preciso de fé, eu preciso abrir a mão para que esse livro caia, para que esse meu caderno caia. Fé é eu acreditar em algo que eu não consigo ver, abstrato, que foge às leis da ciência e que eu não tenho como provar. Isso é preciso de fé. Né? Eu preciso ter fé que existe vida após a morte. Ou eu preciso ter fé que não existe vida após a morte. Que nenhum dos dois pode ser provado. Então, por isso que eu tenho convicção que o crente, o cara que acredita em algo maior, ele tem tanta fé quanto o ateu, que acredita que não há mais nada, porque o ateu tem que ter uma baita fé. O cara tem que ter muita fé para ser ateu, porque ele tem que acreditar em algo abstrato, que é o fim da vida após a morte. E nós temos que, eu que acredito, eu tenho que ter fé que existe algo após a morte. Então esse meu mentor me ensina o poder da clareza, eu tenho que saber para onde eu vou, me ensina o poder do para que eu vou. Né? Porque senão eu desisto no caminho. Me ensina coragem, que é seguir apesar do medo. Me ensina a ter resignação, que é aceitar de forma pacífica as dores que a vida e a jornada vão me trazer, né? Os calos do pé, o sapato que vai apertar, a dor nas costas, e
que simboliza todas as dores de uma vivência, e a fé de que existe algo além, a fé em acreditar em algo abstrato, né? E esse meu mentor que me ensina essas 5 coisas, não é que eu tenha elas e uau, eu sou o rei disso. Esse meu mentor é o cara que ele sabia quem ele era, né? Ele sabia que ele veio aqui para mudar a humanidade, ele sabia que ele veio como filho de Deus, né? Ele teve muita clareza. E na jornada dele, de saber da clareza dele, de tudo que ele ia passar, ele teve que ter o pra quê dele. Porque, bicho, o cara poder... Ele tava era uma sexta-feira, segundo os relatos, ele estava num lugar que ele só precisava dizer assim, eu não sou o filho de Deus. Tá bom, então pode ir embora, vive a sua vida. Ele disse, eu sou o filho de Deus. Sim, aí tem algumas versões diferentes, né? Mas o fato é, ele não negou seu filho de Deus, porque ele sabia o pra quê dele. Ele aceitou ser crucificado, enfiando prego na mão, no pé, coroa de espinho, carregar, ser cuspido, ser humilhado publicamente. Por que ele fazia isso tudo? Porque ele sabia o pra quê dele, que se ele não tivesse o pra quê, ele parava na jornada. Ele teve muita coragem, porque ele teve medo, né? Várias passagens você percebe que ele teve medo, né? Que ele pede ajuda, né? Que ele pede ajuda a Deus, Deus fala comigo. Ele teve medo, mas medo não fez ele paralisar, porque coragem não é ausência de medo, coragem é você seguir apesar do medo, e ele seguiu apesar do medo. Resignação nem se fala, né? Ele termina a jornada dele nesse planeta, nessa existência material que ele vivenciou ali naquele momento, sem entrar no mérito da reencarnação ou não, beleza? Só falando do Jesus histórico, né? Ele virou e falou assim, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem, né? Então ele teve resignação, ele foi pacífico diante do sofrimento. E bicho, que sofrimento, parceiro. E a última é fé. Né, eu aprendi a ter fé com ele, porque ele teve que ter fé, né? Ele teve que ter fé que ele realmente era o Filho de Deus. Ele teve que ter fé que ele ia ser crucificado em meu favor, em seu favor, em favor da humanidade. Geralmente eu sou ateu, esse vídeo não tá dizendo nada pra mim. Pelo amor de Deus, bicho, você é ateu, mas eu tô falando... Ser ateu é uma coisa, fechar os ouvidos para o que você tá aprendendo com um mentor histórico, mesmo que você não acredite que Jesus é o Filho de Deus, mesmo que você tenha uma religião que entenda que Jesus não é o Filho de Deus, é um ser humano especial, eu honro você por isso, né? Se você acredita que Jesus é um ser humano especial, ele fez tudo que ele fez, por quê? Porque ele tinha clareza, porque ele sabia o pra quê dele, ele teve coragem, resignação e muita fé. Então essas são as 5 coisas que eu aprendo com o meu mentor. E nessas horas, na minha pequeninice, desse tamanhinho assim, ó, menor do que isso, tem horas que eu me pergunto assim, o que Jesus faria numa situação dessa? É óbvio que não quer dizer que eu vá fazer o que ele faria, mas eu consigo acionar ele como mentor quando eu quero. Então eu tenho gostado muito de estudar a vida de Jesus, eu tenho gostado muito de estudar não o Jesus da igreja X, Y ou Z, o Jesus histórico, né, que os relatos históricos falam de Jesus, né, e eu aprendo tudo isso com ele. Então nessa sexta-feira, que representa a crucificação de Jesus, eu queria prestar essa homenagem a um homem encarnado que teve clareza do que ele tinha que fazer, nos ensinou a ter clareza, nos ensinou que precisa de um pra quê para você viver tudo que você vai viver, coragem para você seguir apesar do medo, resignação para aceitar pacificamente as dores que a vida vai trazer e especialmente fé para você ir adiante. Então que nessa tua Páscoa, que nessa tua Sexta-feira Santa, que nesse restante da tua jornada você tenha clareza, pra quê, coragem, resignação e fé para você dar sequência na sua jornada. E que na sua jornada você se lembre de 3 coisas. Você precisa evoluir como ser, é um dever nosso evoluir. Segundo, coloque seu talento à disposição da humanidade de forma remunerada, né, o que eu faço quando eu dou um evento, um treinamento, um curso que você faz comigo, de forma gratuita para aqueles que não podem pagar. E terceiro, lembra de minimizar ao máximo a dor das pessoas que estiverem próximas de você ou afastadas de você. O máximo de dor que você puder minimizar, o mundo agradece, o mundo fica um lugar melhor. Feliz Páscoa para você, que Deus te abençoe, que a gente aprenda com os nossos mentores da vida e que se Jesus for um mentor seu, eu fico feliz por isso. E se esse vídeo fez minimamente sentido para você, encaminha para alguém que possa estar precisando de ter um pouco mais de clareza, ou de pra quê, ou de coragem, ou de resignação, ou de fé. Um abraço e eu te vejo por aí no próximo vídeo. Tchau!